Isso. Hebreus capítulo 11, verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim, é muito importante essa primeira palavra, tá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra e clamamos para que ela seja norteadora, iluminadora e mostre cada um de nós o caminho que devemos andar. Se conosco e fortalece-nos nessa noite. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. O justo viverá pela fé, né? Eu sei que está todo mundo aí, às vezes até quem está online também, angustiado pela eleição, o que é que vai acontecer. Vamos deixá-la só um pouquinho de lado. Não sei qual é o resultado, mas isso não afeta, qualquer que seja o resultado, a responsabilidade da igreja. Então, prometo não falar tanto, tá bom? Mas queria um pouquinho da sua atenção para a gente prestar e perceber se, de fato, nós andamos pela fé. A fé como um grande bordão da Reforma Protestante, que todos nós conhecemos. A grande pergunta, no capítulo 11, que ele vai começar a descrever sobre o exercício da fé, ele faz uma pequena definição de fé, que, na verdade, tem muita coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final. Ele faz uma conexão inequívoca entre fé e perseverança, para mostrar o dia a dia, o que é que eu e você devemos fazer, se nós somos esses que temos fé em Deus. Na verdade, Hebreus capítulo 11 está para a fé como 1 Coríntios capítulo 13 está para o amor. Todo mundo, quando pensa no amor, pensa em 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor é isso, é aquilo, não se ufana, e aquele monte de definições. Se regozija com a verdade, né? É importante isso. Mas o capítulo 11 fala, então, dessa fé, de um determinado caminho, que, se de fato nós temos fé, nós devemos trilhar esse caminho. Quais caminhos são esses apontados por Hebreus capítulo 11? O primeiro deles, certamente, é que pela fé nós esperamos. Verso 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a pergunta esperamos o quê? E como eu disse a vocês, a primeira palavra é ora, que pode ser traduzida também como também. Significa que aqui é mais um aditivo do que uma cláusula contrária, antagônica. Ou seja, o sensato faz assim e o insensato faz assado. Aqui não é essa a ideia. A ideia é que ele já explorou algo que os crentes devem fazer pela fé, e, além disso, aí ele faz a sua conclusão. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas é essa que nós esperamos pela fé? Se você olhar nos versos 32 em diante, são as coisas às quais ele diz que nós devemos aguardar, entre outras coisas, o retorno de Jesus Cristo, verso 36, quando ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco, está vendo? Pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando. Ele está falando isso para pessoas que estão passando por circunstâncias absolutamente difíceis na vida. Justamente por acreditarem nesse Jesus Cristo. Ele aguarde, porque Jesus Cristo está voltando. Ele ainda diz, citando aqui o célebre texto de Abacuque, que também foi expresso, aquelas palavras repetidas por Paulo e todos os outros autores do Novo Testamento, como um bordão que deve fazer parte, nortear a nossa vida. O justo viverá pela fé. Nós ouvimos isso em circunstâncias lá de Abacuque absolutamente difíceis, onde uma das dificuldades, além da hostilidade real do Estado para com a igreja, havia no coração das pessoas um entendimento de total indiferença da parte de Deus.
por que o Senhor me faz clamar e me faz ver e a violência cada vez aumenta? E eu clamo e parece que não resolve absolutamente nada. Para a mentalidade de Abacuque, o que ficava em agonia no seu coração é que ele percebia as coisas que de errado estavam, ele fazia o que todo crente deve fazer, que é orar e interceder para que as circunstâncias mudem, e não mudava nada. Talvez alguns até cheguem à conclusão de que adianta orar, como uma vez nas minhas andanças por aí, e não foi aqui, alguém disse assim para mim, falei, cara, qual é a diferença que existe entre você e eu? A diferença é que você ora para ter as coisas e eu não preciso. Tudo que eu tenho, eu obtenho única e exclusivamente pelos dedos da minha mão. Isso é tudo que eu preciso. Eu não preciso das suas orações. Eu digo, rapaz, não fala um negócio desse. Você está falando que você não está sabendo, mas tudo bem, né? Geralmente a ignorância ela vem forjada de ousadia, tá? O próprio Paulo diz isso, né? Pessoas que falam de coisas que não entendem, são ousadas, fazem ousadas asseverações de coisas que não entendem. Então, não se surpreenda com a ousadia de determinadas pessoas que mais refletem ignorância do que outras coisas. Então, pela fé, justamente Abacuque se inquietava, porque se a diferença que faz entre um cristão e o ímpio é que nós devemos ver as coisas e clamar a Deus, ele via, clamava e nada resolvia. Ele falou, qual é a diferença? O que adianta eu orar, como talvez você se pergunte, o que adianta eu orar, eu oro, e quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Parece que não resolve absolutamente nada, mas não é. Foi nesse contexto que diz que o justo deve viver pela fé. A fé, então, aqui é a confiança do que o que Deus disse e está dizendo é verdadeiro e viver de acordo com esta verdade que sai da boca de Deus. Não é de acordo com as circunstâncias. Se Deus disse, vai acontecer. Ah, mas a circunstância... Então, eu não sei como é que vai acontecer, mas se Deus disse, vai acontecer. É assim que o justo deve viver, pela fé nele. Então, nessa circunstância de Abacuque, que isso se reverberou na história e chega até nós como o justo viverá pela fé, é justamente o que ele diz no verso 38, o meu justo viverá pela fé. De novo, circunstâncias ruins, de novo, circunstâncias difíceis, de novo, circunstâncias que, na percepção destas pessoas, muitas delas morreram por conta da perseguição do Estado. Muitas delas perderam por conta da perseguição do Estado. Muitas delas tiveram, na verdade, que elencar as coisas das quais que perderam e elas não conseguiam elencar as coisas pelas quais elas ganharam. Nessa circunstância, nessa dimensão escatológica da fé, é que ele diz, a certeza das coisas que se esperam. Eu sei em quem tenho crido, eu sei absolutamente o que é que me aguarda. A mim e a todos aqueles que querem andar diante de Deus de qualquer forma. Então, esperança deve ser aquilo que rege a vida de quem tem fé. Ele diz assim, porque na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A diferença é essa. A diferença é que, se nós temos certeza das coisas que nós aguardamos, é isso que deve fazer com que haja paciência no nosso coração. Ou alguém diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça educa de duas maneiras. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, a gente já vai ver isso aí, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma graça de Deus que educa cada um de nós a renegarmos o que é digno de ser renegado e a vivermos de acordo com aquilo que é digno de ser vivido. E aí ele diz, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem é crente e vive pela fé, aguarda a manifestação da bendita esperança que nós temos em Cristo Jesus. Para terminar esse ponto, que é fácil, não sei se é fácil de viver, mas é fácil de perceber, ele ainda diz assim, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso acreditar, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
Então, a primeira coisa que todo crente deve ter é esperança. Se nós temos fé, devemos ser pessoas esperançosas, a despeito das circunstâncias que muitos destes camaradas esperavam nas promessas de Deus e elas não se concretizaram na sua geração. Mas isso não fez com que a sua esperança se derretesse. Isso não fez com que a sua esperança se diluísse. Isso não fez com que a sua fé se extinguisse, porque eles tinham absoluta certeza daquilo que eles aguardavam. Então, pela fé, nós literalmente aguardamos. Com paciência, nós aguardamos. Aguardamos coisas que vão se manifestar. Aguardamos uma virada, nem sei o que aconteceu aí, mas nem essa virada que, se é que teve algum tipo de virada para um lado ou para o outro, nem me interessa. Nós aguardamos uma virada que não tem volta. Nós aguardamos um rei que ele volta e não foi por falta de aviso. Nós aguardamos um rei que, quando ele voltar e estabelecer, que já reina, inclusive, e diz o texto aos Hebreus, é que nós não vemos plenamente o seu reinado por falta de percepção completa de cada um de nós, de enxergarmos a providência de Deus se manifestando. Eu não lembro quantos de nós tivemos os sinais de rádio e TV, eles estão aí, né, no ar. E aí, eu me lembro quando era menor, a TV Telefunken. E era, a gritaria, e vai mexer na antena, porque o sinal chegava, mas a recepção do sinal era horrível. Espera aí, mexe mais um pouquinho, vira para a direita, à esquerda, aê! E agora o que faz? Segura aí que eu tenho que assistir, velho. Depois eu conto o que aconteceu, segura aí a antena. O defeito não está na emissão do sinal. O defeito está na recepção dele. É assim que está acontecendo nos dias atuais. Uma completa deficiência na recepção do sinal. Mas se nós tivermos o nosso sinal consertado, se o Espírito de Deus habita nos crentes, e nós, pela fé, enxergamos o que só é possível enxergar pela fé, ele diz, então aguarde. Aguarde com paciência, mas aguarde com convicção. Não é com frouxidão. Não é crente mole. Não é crente que qualquer coisa leva. Por isso que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, quando subiu, ele mesmo mandou dons aos homens para que, à medida que eles cheguem à plenitude da estatura de Cristo, não sejam mais jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Crente que é crente não se abala fácil, irmãos. Eu fico só vendo, gente, choveu, não sei. Teve 3 pessoas lá que largaram a fé, não sei. A gente está esperando o quê, afinal de contas? A gente está esperando um reino inabalável. Um reino que é imutável. Um reino que, quando ele vier, a plena justiça se estabelecerá. E, como diria o velho ditado, aquilo que é bom dura pouco. A gente vai experimentar o contrário do ditado, aquilo que é bom dura eternamente. Só que precisa estar do lado certo. Pela fé, nós aguardamos. Segunda coisa, pela fé, nós enxergamos. Verso 1, a convicção de fatos que não se veem. O que eu já ouvi de gente explorando isso aqui. Explorando o que não se vê. Vamos ver o que é que não se vê. No verso 10, no capítulo 10, desculpa, no verso 34, ele diz assim, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, encarcerados aqui é gente que foi encarcerado por ser fiel na sua relação com Deus e perseguido pelo Estado. Eu já ouvi de gente falar de, vamos visitar os encarcerados, o cara fez uma coisa, vamos visitar o encarcerado. Eu sei que tem que visitar o encarcerado, mas não tem nada a ver com esse texto aqui, não inventa. Ok? Isso aqui é gente que está esmorecido, tipo José do Egito, que foi preso por ser justo, por fazer aquilo que era correto, que não tinha ninguém por ele. Ele sabia que em quem ele cria, não tocou na mulher porque Deus não havia permitido. Deus diz, eu não vou fazer determinada circunstância, porque haveria eu de pecar contra Deus e contra o meu Senhor aqui na terra. Eu tenho direito a tudo, menos a você e a outras coisas. Não vou tocar. E saiu correndo. E foi preso por ser justo. Quantas pessoas, em nome de uma justiça, em nome de uma relação com Deus, em nome de uma fidelidade a Deus, foram presos? Paulo, na carta, várias cartas de Paulo, ele disse, eu sou encarcerado em Jesus Cristo, porque ele está pegando como uma metáfora do seu próprio encarceramento.
estas pessoas que foram encarceradas por sua fidelidade a Deus, ele diz, então, vocês visitaram estes encarcerados. Pode visitar outros, mas eu quero saber destes. Porque eu não ouço falar destes aqui. Eu não ouço a igreja se preocupar com estas pessoas que, por fidelidade à palavra, elas perdem nos dias atuais, inclusive a própria liberdade. Isso. Cadê? A igreja tem que ser compassiva com essas pessoas que estão se lascando por causa da sua relação com Deus. Pessoas que estão sendo cometidas e não têm direito à defesa por causa da sua relação com Deus. Não tem ninguém por elas, aí só cabe o consolo em relação a elas. Só cabe a bênção, a sua companhia, a sua presença, mais nada. Se Deus não for por ela, ninguém tira ela da cadeia como era José. A igreja tem que olhar para estas pessoas e ir lá e dizer, vale a pena servir a Deus. Eu não estou no seu lugar, mas se tivesse, faria a mesma coisa. Isso. Fica firme, irmão, que eu estou junto com você. O que é que você precisa? Onde é que estão os seus familiares? O que é que tem lá fora? Nós estamos juntos, pela dificuldade e pelas circunstâncias. Onde na nossa fidelidade a Deus, onde na nossa relação pública a Deus, ela se torna absolutamente visível daqueles que são contra e que de alguma maneira detêm o poder. E aí querem, de alguma forma, tirar cada um de nós de um tipo de relação como esse. Ao dedinho, pode assumir quem quiser, irmão. O discurso da igreja não vai mudar nunca. O que vai mudar é a diferença, a gente vai ficar aqui ou na prisão, isso muda. Mas o discurso não vai mudar nunca, não se engane. Nem chegamos onde eu quero chegar. Ele diz, eles foram, no verso 33, expostos em espetáculo. Eu já disse isso como o próprio Jesus Cristo. Jesus foi exposto em espetáculo. Veja, se queria ver uma ópera pública, se queria ver um teatro público, se queria ver alguma coisa para nos divertir, a galera foi ver não só Jesus Cristo, mas esses crentes. Olha lá o crente lá. Você pensa que só Jesus que foi escarnecido? Só ele que foi chacoteado? Só ele que foi, como diz um bom baiano, mangado? Tá mangando Deus. Meu amigo, os crentes quando são filhos, não é crente? Vamos ver se é crente. Aperta o cara aí, para ver se ele é crente mesmo. Isso, tinha gente aqui que a semelhança de Jesus Cristo foi. Diz o texto, verso 34, aceitaram com alegria o espólio dos bens, tendo ciência de possuir, é isso que eles viam, patrimônio superior e durável. Pela fé é a convicção de coisas que nós não vemos. O que é que nós não vemos? Entre outras coisas, um patrimônio superior e durável. Diz a Bíblia, rico e pobre, não tem classe média, seja lá o que é que signifique isso, porque todo mundo é classe média. O cara ganha R$1.000 é classe média, 5.000 é classe média, 35.000 é classe média, mais de 100.000 por mês é classe média. Todo mundo é classe média. Ninguém é rico, né? Para não dizer que é aquela humildade. Não, rico eu não sou, mas também ninguém é pobre, miserável. Miserável, pobre eu não sou. Então, todo mundo é classe média. A pior coisa que tem é ser classe média. Porque ela incorre na tentação das duas classes. O risco de querer ser pobre, voltar a ser pobre, trabalhar para não ir para lá, e o risco de confiar na riqueza, como os ricos que podem confiar na riqueza e... uma tremenda dificuldade, porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, essa galera aqui que nós temos de ricos e pobres, nós temos a Bíblia relatando sobre Moisés, que justamente de olho naquilo que ninguém vê, mas no patrimônio superior e durável, a superioridade e a durabilidade. Lembra daquelas pilhas que não acabavam nunca? Como é que era o nome daquela pilha lá? Duracell, né? Aí um robozinho parava e ele continuava. E aí o valor da pilha estava na sua durabilidade. O que é bom dura. Não é dura pouco, né, irmãos? O que é bom dura. Esse negócio dura pouco, você joga fora. Isso aí para nós não serve. O que é bom dura. Aquilo que é ruim, isso aí não permanece para sempre, não se engane. Tem gente que aí fica todo empolgado. Tinha, irmãos, impérios que sequer têm, né, nem 1/10 do poder que a nossa geração política tem. Era gente que podia, não gostei da sua cara, manda matar. Não gostei de você, extermina essa família. O cara era dono das pessoas, sem prestar conta para absolutamente ninguém, fazia o que queria. Impérios que existiram na história da humanidade, sequer nós temos nota desses impérios, nós temos nos livros. Você tem que cavar buraco e tirar areia para encontrar.
Porque muitos desses impérios que existiram deixaram de existir. Mas o povo judeu, que vocês não eram ninguém, vocês eram os menores, eu escolhi exatamente por isso, para vocês prestarem atenção, que do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você também, depois de Moisés, e eu vou ser com o povo de Deus, e, na verdade, o único povo que existe na face da terra, na história da humanidade que permanece, é o povo judeu. Impressionante, parece igual tiririca, quanto mais se arranca, mais cresce. Isso não é dele, irmãos. Isso é Deus quem faz assim. Então, essa galera, ele diz, Moisés via um patrimônio superior e durável. E por conta, então, da superioridade, da durabilidade disso, que só era possível ser visto pela fé, ele aceitou sair do palácio para viver na miséria com seus irmãos. Olha só que interessante. A atitude de Moisés diz respeito àquilo que ele via exclusivamente pela fé. Outra coisa que não se vê no verso 35 diz assim: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quem é que vê o galardão? Ninguém. Quem que sabe o que é galardão? Ninguém. Eu sei que é uma recompensa. Exatamente o que é, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Tem gente que fala que é uma casa maior, tem gente que fala que é, sei lá, uns Bitcoin espiritual maior lá. Eu não sei, eu só quero ter bastante, mas eu não sei o que é, não. Eu só sei que se Deus dá, Ele dá com recompensa, eu quero ter bastante. Seja lá o que for, vai ser bom, não tem nem problema. Eu acredito de olho fechado. Isso. Então, estas coisas que nós não vemos, mas nós só enxergamos com convicção as coisas que só podem ser vistas pela fé, entre outras, um patrimônio superior e durável, e entre outras, um grande galardão, é isso que faz pela fé agirmos como estas pessoas agiram. É isso que faz eu e você tomarmos determinadas decisões que humanamente as pessoas não vão entender absolutamente nada. Você é pirado como Moisés, como é que você vai deixar um grande palácio como esse para viver nessa miséria? É porque eu estou de olho no galardão. Mas que galardão que é esse? Essas são coisas que só podem ser vistas pela fé. Muito longe o galardão estava da vida de Moisés, mas ele de olho num patrimônio superior e durável. É lá, os meus olhos estão lá, não é nessas coisas. Aqui eu sou passageiro. Aceito passar humilhação e miséria e circunstâncias de espólio dos meus bens, aceito ser vilipendiado, aceito perder o meu patrimônio terreno, porque meu olho está lá num patrimônio superior. Seu olho está onde, irmão? Cuidado para a gente não tomar atitudes desesperadoras aqui e agora, porque os nossos olhos, cada vez mais, corremos o risco de Paulo mesmo dizer, até entristecido, que tinha pessoas que andavam junto com ele, mas agora são inimigas da cruz de Cristo, porque, entre outras coisas, agora elas olham e se preocupam exclusivamente com as coisas terrenas. Cuidado. Jesus já disse isso, cuidado. Acautelai-vos pelos falsos profetas, cuidado. Acautelai-vos, para que o dia em quando eu voltar, esse dia vocês não sejam pegos, sobrecarregados com a orgia, com a bebedeira, e nessas coisas, graças a Deus, eventualmente muitos de nós não temos problema, mas ele diz, cuidado e acautelai-vos, porque aquele dia, quando eu voltar, eu posso pegar vocês preocupados com excessiva preocupação. Um coração cheio de coisas que não deviam estar. Preocupações desnecessárias. Um coração voltado para lugares desnecessários. Eu dou um monte de exemplo na igreja que eu já vi que eu me surpreendo. De verdade. É muito estranha a postura que a igreja, nas minhas andanças por aí, de Marte para Saturno, de Saturno para outros lugares, vê gente se portando em relação aos bens terrestres, aos bens que aqui estão. Muito estranho. Do tipo que não existe diferença nenhuma entre pessoas assim e Clodovil, e que foi outro que morreu recentemente, e os bens ficaram para ninguém. Quem foi, rapaz? Teve alguém agora, esqueci, está na minha cabeça aqui, eu esqueci. Alguém que sozinho na vida, tem ninguém. Ele ainda teve a capacidade de doar para as pessoas que estavam junto com ele. Eu quero ver doar em vida, irmãos.
Eu quero ver você abrir mão do patrimônio em vida. Já morreu? Quem manda na minha vida sou eu. Não manda não, você vai ver que não manda não. Mas, né, cada um que faz o que quiser. Quero ver em vida você tomar posturas em relação ao seu patrimônio, em você ter aquilo que é mais do que suficiente para a sua vida e aprender a ser generoso, compartilhando com pessoas que estão sofrendo com extremas dificuldades e vem para cima de um ar falando que nós devemos distribuir as coisas, que nem as coisas pessoais, as pessoas não têm a pecha de ter a generosidade no coração para distribuir e que sequer precisam para usufruir na sua vida. Aí vem para cima de mim falar que nós temos que ser pessoas para distribuir os bens do planeta. Não distribui nem o seu, quer se preocupar com o dos outros. Para cima de mim não, irmão. Eu só acredito quando a pessoa começar a tomar postura em relação aos próprios bens. Eu não preciso mais disso. A gente briga pela roupa. Briga por uma causa que faz 5 anos que eu estou tentando entrar nela, um dia eu vou tentar, eu vou pular de cabeça, eu volto nessa calça aqui, deixa ela aí, doa para alguém que está precisando. Não, imagina, nem serve para você, nem numa perna não entra, mas você fica lá, tudo come, a traça come, você não é capaz de doar. Isso, e Deus diz amém. É absolutamente, esfrega na nossa cara a avareza existente na vida da igreja. Aí está preocupado com um patrimônio superior, com um galardão, que nós vemos coisas que não se veem e abrimos mão em vida de coisas que nós poderíamos usufruir e não queremos. Por quê? Porque o nosso tesouro não se encontra aqui. É assim que eu quero ver a igreja olhar adiante. Sem, e ainda estou dizendo, sem que você seja prejudicado em absolutamente nada de usufruir daquilo que você gostaria durante a sua vida. Seria tirar mais ou menos R$1.000 do tio Patinhas. Seria fazer com que o tio Patinhas, em vez de chegar na casa do Pato Donald para almoçar lá, para ele não gastar dinheiro, ele mesmo levar o almoço na casa do Pato Donald. Não é capaz de fazer isso. Tirar o almoço na casa do Pato Donald não ia mudar nada para o tio Patinhas. Eu estou falando de maneira metafórica, mas na vida real eu estou cansado de ver isso. Ixi, nem vou dizer outros exemplos que eu sei, hein? Velho, eu fico indignado com essas coisas, porque a galera gosta de falar, o justo viverá pela fé. Cadê o justo vivendo pela fé de coisas que nós esperamos? Pode cair o mundo, nós aguardamos com convicção. Cadê o justo viver pela fé? E literalmente nós andamos por aquilo que só é possível ser visto com os olhos da fé. E andando dessa forma com convicção, tendo certeza das coisas que nós vemos. Abra a mão, toma isso aqui para você. Mas por que você vai abrir? Porque eu não preciso disso aqui, eu estou indo para outro lugar. Mas seus filhos já têm, já deixei para eles, toma isso aqui para você. Aonde é que está a igreja sendo generosa, repartindo agora, abrindo mão agora, tomando atitudes agora? Sem mexer no seu usufruto, abençoando a vida de pessoas que estão precisando. O justo viverá pela fé. Será? E eu fico me perguntando, aonde é que está aquilo que esperamos e aonde que está aquilo que nós vemos? Por último, pela fé nós agradamos. Isso, graças a Deus está escrito isso aqui. Verso 2, porque pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu só não posso dar, tá, gente? Mas eu tenho exemplos gritantes. Gritantes. É um trem absurdo. Fico olhando assim. Que diferença que existe entre Clodovil e a igreja? Para muitos, nenhum. Zero. Porque você olha para um e para o outro, faz a mesma coisa em relação aos bens que possuem. É muito estranho, irmãos. Você pode ter fé em qualquer coisa. Assim, em Deus é que não é. Tem gente que só não se enterra com os tesouros porque não cabe o carro lá dentro. Porque se pudesse, cavava um buraco maior e botava o carro dentro. Pela fé nós agradamos, graças a Deus. Agradamos a quem? A Deus. Capítulo 10, verso 38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se ele voltar, nele a minha alma não se alegra. E nós não somos para aqueles que se perdem, mas nós somos para aqueles que se conservam. Aí eu fui olhar um pouquinho mais para frente. Aqui tem as 3 primeiras definições. Pela fé, por exemplo, tem Abel, Enoque e Noé. Me interessa esses 3 agora, tá bom? Enoque, no verso 5, foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara.
pois antes da sua trasladação, seja lá o que significa isso, tem uma grande discussão em cima disso, tá bom? Nem me interessa agora. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. Eu quero saber o que Enoque fez que agradou a Deus. É lindinho isso aqui, né? Eu fui ver o que Enoque fez. Enoque, diz o texto de Gênesis, falou poucas coisas, mas entre as coisas que Enoque falou, quando ele veio, quase que o mundo acabou, depois que ele veio, né? Ele foi embora, quase que foi o mundo exterminado. Então, certamente, a situação de Enoque era muito pior do que a nossa, socialmente falando. Mas nós temos um pequeno excerto do sermão de Enoque, é o sétimo depois de Adão, tá? Que está lá em Judas e diz assim, ó, presta atenção. Esse é o sermão de Enoque que agradou a Deus. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Enoque era um profeta, ele falava, profeta abre a boca. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Enoque ficou muito tempo dizendo sobre o juízo de Deus, e Deus olhou e disse, é isso aí, continua Enoque. E diz que para fazer convicto todos os ímpios, você vai aprender que o que você está fazendo está errado, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Gente que era bocudo contra Enoque, e Enoque era bocudo em relação a ele. Você fala, tem boca para falar, vai ter ouvido para ouvir. Comigo não, viu? Viu um camaradinha aí que resolveu na minha casa lá falar nhenhenhé, nas minhas andanças quando eu estava lá em Roma, subindo para Marte lá, eu fui achar o cara na rua. Quem que é o cara que veio aqui falar na minha casa? Eu vou lá conversar com ele para aprender. Achei quem é. Você foi na minha casa? Não. Você foi na minha casa? Não. Você foi na minha casa? Meu marido foi. Chama seu marido aqui que eu quero. Agora tem homem aqui para falar com ele. Chama ele lá para falar com ele. Ai, é que meu marido tem dor de cabeça. Para falar não tem dor de cabeça. Agora para ouvir tem dor de cabeça. É homem para falar, tem que ser homem para ouvir. É assim que funciona. Era bocudo com Enoque e Enoque falava de volta. Por quê? Acha que é só falar e depois sair numa boa, que agora, aí estou com dor de cabeça, minha pressão está alta, ninguém vai falar absolutamente nada. Isso não acontecia com Enoque não, tá, irmãos? E você sabe que eu nem sou desse jeito. Mas quem falar, vai ouvir. E ele diz, os tais são murmuradores, gente que só abre a boca para reclamar, um monte de gente morreu por causa da murmuração, um dos pecados condenados por Deus, murmuração. Não confunda a murmuração com justiça. Não, eu estou reclamando de coisas que precisam ser corrigidas. Gente que só enchia o saco. Toda hora que abria a boca só via aquilo que não prestava. Toda hora que abria a boca só via aquilo que não dava certo. Toda hora que abria a boca só via as coisas negativas. Uma pessoa absolutamente cética, como se Deus não existisse. Pois é, morre, porque um monte de gente morreu porque era murmurador. Falava daquilo que era absolutamente desnecessário. Murmurador fala demais, irmãos. Não sou eu, não. Teve gente que morreu. Se você quer ficar na dúvida se Deus vai considerar você um murmurador ou não, ou eu como uma murmuradora, não, então presta atenção, porque se Deus considerar um murmurador, existem pelo menos 8 razões para alguém morrer, e certamente a murmuração é uma delas. Não sou eu que mato, eu não tenho esse poder. Aliás, eu não tenho poder para nada, irmãos. Eu só tenho poder para dizer para você, não murmure. Tem livros escritos por gente ímpia, dizendo assim, um dia sem murmuração. Até ímpio é capaz de perceber a dificuldade que existe. Enoque, durante os anos da sua vida, falava contra a murmuração. Significa que eu não posso dizer aquilo que está errado? Posso. Mas a gente sabe quando a pessoa está reclamando porque ela quer trabalhar para mudar ou quando ela está murmurando. A gente sabe disso. Não é uma linha tão tênue assim, não. A gente sabe disso. E fica do lado só a gente que... Tem naquela corrida maluca, lembra daquele desenho? Tem um camarada, eu não lembro o nome dele, mas era Rabugento. Não era, acho que era Rabugento, não sei se era Rabugento. Era Rabugento? Não, que tinha um cabo... Faz o que tal coisa. Rapaz, é impressionante como tem gente que você pede para fazer alguma coisa, ele não sai da sua presença assim, pelo amor de Deus, irmão. Para com isso. E Enoque dizia, faz o trem. Você quer reclamar? Em um determinado momento, tem hora para tudo, tem jeito para tudo, mas tudo
tudo na vida de determinadas pessoas e falar gente murmuradora, que diz o texto, para exercer juízo contra todos, olha só, para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Enoque, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. Gente que anda fazendo o que bem quiser do seu próprio coração, é gente condenável. Nós, antes, estávamos sujeitos às paixões do nosso coração. Agora, nós devemos a cada dia santificar cada vez mais e não andar segundo as paixões do nosso coração. Nós andamos segundo as paixões de Deus. E Enoque dizia, está errado, irmão, não é por aí o caminho. Mas você está agora querendo mandar na minha vida mando eu. Enoque dizia, está errado, não faça isso. Eu vou fazer. Morreu. Todo mundo que foi contra Enoque morreu. Por quê? Ele diz mais, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Gente puxa saco. Só fala o que não presta e quando chega atrás de você é só por algum determinado interesse. Então, é esse tipo de vida aqui que diz a Bíblia que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. A gente não vê, a gente fica cogitando coisas. As práticas de Enoque eram essas. Gente que falava demais, Enoque dizia, para de falar demais assim, por que você está fazendo isso? Por que está sendo tremendamente arrogante? Noé. Noé, diz o texto também, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, de Hebreus 11, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador de quem o busca. Verso 7, pela fé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, lembra? A fé é a convicção de coisas que não se veem. Deus está falando para Moisés de coisas que ainda não se viam. Então, a fé é acreditar no que Deus está dizendo é a verdade, embora não esteja vendo, embora não aconteceu, não haja historicamente algo concreto, Deus diz, vai acontecer assim, porque foi Deus que disse, está falado, eu vou viver de acordo com aquilo que Ele disse. Então, por trás de uma palavra de incredulidade, se encontra a incredulidade em relação à veracidade da palavra de Deus, a suficiência da palavra de Deus. Deus fala e a pessoa diz, será? Mas eu vou trazer juízo. E será que é desse jeito? Você lembra de alguém que questionou a veracidade da palavra de Deus? O nome dele começa com Sá e termina com Tanás. Lembra dele? Apareceu lá a Eva, lembra disso? Deus disse que vai morrer. Será que foi isso mesmo? Foi, não, acho que não. E aí, eu não tinha pensado nisso, aí. E aí vai lá, entra naquela conversa furada, come arroz com farinha, e vai lá e Deus diz, o que foi que eu disse? Se comer ia morrer, por causa disso é que nós estamos morrendo. Eu estou aí, pastor, fazendo 2 velórios por semana aí. Se você não gosta, vai comigo no velório. Para de dizer que não vai. Vamos lá comigo no velório. Não pode. Vai para você aprender que é ruim estar no velório. Eu também não gosto. É chato. Ver gente que morreu é desagradável. Cheira mal. Não é um ambiente que eu gosto de trazer minha mulher para ir lá. Vamos sair? Vamos namorar? Vamos aonde? Vamos no velório. Não é um lugar assim. Deus disse, se comer, vai morrer. Comeu, está morrendo até hoje. Eu falei para você que ia morrer. Aí eu fui olhar o que Noé, que agradou a Deus, fez para literalmente ser alguém que agradava a Deus. Está lá em Gênesis. Tá. Aí eu vi que a gente conhece de Enoque. Deixa eu abrir aqui. E eu vou terminar aqui, tá? Gênesis 6. A gente conhece que Enoque andava com Deus. Mas a Bíblia diz assim, presta atenção. Eis a história de Noé, homem justo e íntegro, Noé andava com Deus. Você sabia que a Bíblia diz que Noé andava com Deus? A gente geralmente fala que Enoque não morreu porque andava com Deus, mas a gente não fala que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz mais, além de Enoque, ele diz que Noé era um homem justo. Na verdade, a tradução poderia ser um homem reto. Diz um homem justo, a tradução poderia ser um homem íntegro, perfeito. A gente sabe que não era absolutamente perfeito, não é essa a ideia, mas a ideia de inteireza, de integridade, é que havia reis
que serviam a Deus não com inteireza de coração. Sabe aquele texto de Hebreus que diz que Jesus é hábil para salvar totalmente as pessoas? Totalmente em que sentido? Todas as áreas. Salvar o ser humano inteiramente. Pegou aí o bizu? Então, Noé era inteiramente de Deus. Noé, nesse sentido, um homem dedicado e que, graças a Deus, está lá no capítulo 4, verso 26, logo depois de Sete. Isso aconteceu com Enoque, isso aconteceu também com Noé. Sete nasceu um filho, o qual pôs o nome de Enos, e a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Todo mundo que anda com Deus, naquela época, se preocupava em invocar publicamente. Não era na sua casa, porque antes disso já se invocava individualmente. O invocar aqui é invocar publicamente o nome do Senhor. Enoque andava com Deus. Enoque invocava publicamente o nome de Deus. Mas na igreja de Enoque é pouquinha gente, não tem, mas ele invocava publicamente. Noé invocava publicamente. Tinha pouquinha gente na igreja de Noé, não tem, mas ele invocava publicamente. A partir de Sete, passou-se a invocar publicamente o nome de Deus. Todo mundo que anda com Deus se preocupa na sua vida de andar com Deus, andar publicamente, andar junto com seus irmãos, não é andar pessoalmente, como existe essa tentativa da absolutização do eu, da absolutização do indivíduo, da idolatria, da individualização. Embora exista uma absoluta e benéfica ênfase na existência do indivíduo, ela jamais deve vir para execrar e acabar com a existência do público. Porque todos nós precisamos aprender a fazer as coisas individualmente e publicamente. Alguém que anda com Deus é alguém que se preocupa em invocar o nome de Deus publicamente. E Noé era alguém que fazia isso. A galera fala assim, eu sou igual a Enoque, ando com Deus. Pela fé, cadê, irmão? Que não vejo as pessoas dentro da igreja. Às vezes a impressão que eu tenho nas minhas andanças por aí, é que se pegar o Wi-Fi aqui, da igreja aqui, lá não sei aonde, a pessoa passa uma vez lá no Wi-Fi da igreja e diz que eu sou membro da igreja. Não, aqui, ó, Wi-Fi aqui, dá prova que eu sou membro da igreja. Nunca vi na vida aquela pessoa. Não tem ninguém doente na casa. Não tem nada que justifique a não invocação pública do nome de Deus na vida daquela pessoa. Alguém absolutamente displicente em relação à vida pública, mas pela fé é o quê, irmão? Quem anda pela fé, anda com seus irmãos. Quem anda pela fé não anda de maneira individual, só. Quem anda pela fé, anda junto, adjojado. Anda junto com os nossos irmãos. Por isso que o autor aos Hebreus diz, enfatize, quanto vemos que o dia se aproxima, incentive a vida de seus irmãos. Que irmãos que eu nem vejo a cara dos meus irmãos? Eu vejo no Wi-Fi. Não é pelo Wi-Fi não, irmãos. É cara a cara, tete a tete, face a face. Como diria o próprio Deus, a ninguém mais eu falo como quem fala com um amigo, face a face. Alguém que está preocupado em andar pela fé, mas é longe, o inferno vai ser perto. Eu estou falando sério, porque depois de Noé, é céu e inferno, não tem volta, irmão. Você está preocupado em gastar combustível? Sério mesmo? Você está preocupado que vai cansar? Verdade mesmo que você vai falar isso? Aí diz o texto, calma que não terminou. Diz o texto no verso 9, graças a Deus está escrito, né? Que diz a respeito de Noé. Eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Diz o capítulo 7 de Gênesis, verso 1, Noé tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Isso. Então, Noé era justo diante de Deus, Deus testificava da retidão do coração de Noé, porque Noé era absolutamente distinto das pessoas no momento em que ele vivia. Comparar Noé com aquelas pessoas era igual azeite e óleo. Dá para perceber a diferença. Quem diz qual é a diferença é Deus. Sobre o quê? Eu fui procurar. Porque a pergunta que se não quer calar é, quem eram os contemporâneos de Noé? Quem eram os da geração de Noé? Meu amigo, ainda bem que está escrito.
Diz lá o texto que a terra estava corrompida. As pessoas da geração de Noé eram pessoas corrompidas. O corrompimento é literalmente você usar alguma coisa fora do propósito para o qual ela foi criada. Isso é corromper algo. Ué, mas você foi colocado aí para isso e agora se faz isso, percebe? Você está fora do seu objetivo. Já pensou se eu chegasse aqui e eu tivesse colocando no meu bolso 90% do orçamento da igreja? Já pensou? Você diz, não, pastor, mas como assim? Não, mas eu sou pastor. Não, mas você não foi colocado para isso? Exatamente, percebe? Esse é o ponto. A corrupção qual é o objetivo original? Por que você está usando de maneira diferente? Na geração de Noé, as pessoas usavam tudo de maneira diferente a que Deus havia criado, inclusive elas mesmas. Noé era distinto. Diz mais, você achou que parou? Diz o texto que na época de Noé era uma terra à vista de Deus corrompida e cheia de violência. Noé não era um homem violento. Fazer violência, o que é o estupro? É violentar, percebe? Você pegar alguma coisa que era justa e tornar injusta. Isso é uma violência, isso. E ainda bem que diz o texto que não só eles eram violentos, não só eles estavam corrompidos, mas diz o texto que, no capítulo 6, verso 5, diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Numa versão para ficar melhor para nós, diz assim, os pensamentos e ações eram más. É isso que me interessa. O que é que estava corrompido? Não só as ações, mas os pensamentos. Diz o texto assim, e viu o Senhor que a malícia, a maldade, tá? Do homem se multiplicara sobre a terra, presta atenção, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Eu vou repetir. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Gente que só pensava o mal. Gente criativa no esboço da sua mentalidade. Gente que quando está sozinho está lá inventando professor pardal do mal. E Deus está vendo as ações corrompidas, Deus está vendo a violência acontecendo, mas Deus está observando os pensamentos, os desejos, as coisas que existiam de dentro do coração. E Deus diz assim, porque continuamente, graças a Deus que existe isso, porque nós também nos corrompemos mentalmente. Nós, às vezes, somos violentos, nós, às vezes, agimos de maneira corrupta e corrompida, mas a nossa ação não deve ser continuamente. A diferença entre um cristão e um ímpio é continuamente. Se você continuamente pensa o que não presta, continuamente é violento, uma pouca violência pode? Nenhuma pode. É só uma demonstração da dificuldade de não ser violento, da dificuldade de não ser corrompido, da dificuldade dos nossos pensamentos serem corretos, que o meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Deus olhava a meditação do coração de Noé e ele testemunhava homem justo diante dessa geração, homem diferente, homem que não tem comparação, homem que parecia com Jó. Jó não existia, mas parece com Jó. Deus olhava para a geração e olhava para Noé, olhava para Noé, olhava para a geração. Vamos escolher quem? Está fácil, irmão, está muito fácil. Porque Deus não é o povo. Jesus ou Barrabás, Barrabás ou Jesus. E estava naquela crise sem escolher, sem saber o que escolher, e escolhe Barrabás como uma eventual escolha errada da vida. Deus não tem escolha errada da vida. Ele é o fundamento, a base, aquilo que subsidiou as decisões de Deus para quase acabar com a face da terra, foi os pensamentos e desejos que eram absolutamente corruptos, diferentemente de Noé. Isso. Por que Noé agradou a Deus? Porque ele agradava a Deus até no jeito de pensar. Você acha mesmo que para cima de Moab, o cara vem na igreja, ele até levita, nem anda, velho. Você não ouve nem o tilintar do sapato vindo aqui, nem de dentro. E volta, parece anjo carregando. Lá fora, meu amigo, a corrupção, a mentalidade, ao deitar na cabeça no travesseiro, como diz Provérbios, eles não deitam se não fizerem o mal,
Gente que está o tempo todo maquinando as coisas ruins. Irmãos, cuidado, porque Deus está de olho nas coisas que nós fazemos de corrupta, Deus está de olho na violência que sai dos nossos braços, mas Deus está de olho na violência da nossa mente. E uma pessoa que anda pela fé é uma pessoa saudável mentalmente. Gostei disso aqui. Não porque eu seja exatamente assim, mas eu gostei disso aqui. Por quê? Porque uma das preocupações de muitos pastores é querer ficar vigiando a vida da igreja. Então, se Deus me desse essa autorização, aí nós vivemos desse jeito, sem problema nenhum. Mas Deus não me deu nem a autorização e nem o poder. Então, o que a igreja faz? Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. Você ficou preocupado, né? A única coisa que eu tenho para dizer é que tem alguém que sabe, que quer saber, e ele tem autorização para saber o que nós pensamos. Então, alguém que anda pela fé, irmãos, se eu puder resumir para vocês, é alguém que espera, é alguém que vê, e é alguém que agrada a Deus, até no jeito de pensar. Aí olha só, aí a gente vê gente no meio da igreja que vai conversar e fala de azedume dos rins de 3 anos atrás, 5 anos. Onde nós estamos? Pastor, aconteceu um negócio grave aqui. O quê? Ixi, a Série está querendo dar opinião aqui, fica quieta. A Série não vai opinar no sermão aqui. Pastor, aconteceu um negócio grave. O quê? 1994. O que tem em 1994? Não, senhor, nós estamos em 2022. Ó, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem acerta o inferno é porque fica preso no passado. É sério, irmãos. Agora sim, volta para Hebreus e a gente termina. Hebreus, só um pouquinho. Até esqueci como é que faz para ir em Hebreus aqui. A cabeça está em outro lugar aqui. Hebreus, tchê, vai lá. Isso, faz isso. Me enrolando aqui. Hebreus capítulo 11, agora com essa mentalidade, vamos ler os 3 primeiros versos? Olha só que interessante. Ora, também, não esqueça disso, é importante, a fé é a certeza do que se espera, pela fé nós esperamos. A fé é a convicção de coisas que não se veem, cuidado, porque Moisés viu o galardão e largou um monte de coisa. Eu não vejo ninguém largar nada pelo que vê. Todo mundo anda pela fé, mas ninguém larga nada, é mó barato, velho. Cuidado. E pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E gente real, independente do governo, independente da sociedade, obteve bom testemunho. Enoque andou com Deus. Noé também andou com Deus. Enoque agradou a Deus, mas ele falou um bocadinho de coisa um bom tempo. Cadê estes sermões que eu não estou ouvindo no meio da igreja por aí? Falando contra os arrogantes, os interesseiros, falando gente que murmuradora. Cadê? Enoque falava. A gente anda pela fé? Cadê? Tem que surgir essas coisas no meio da igreja, onde quer que nós estejamos. E, acima de tudo, pela fé nós agradamos, porque Noé também andou com Deus e agradou a Deus. Por quê? Porque olhar para Noé e olhar para a geração, nossa, era fácil a comparação. Deixa eu perguntar para você, irmãos, preste bem atenção à pergunta que eu vou fazer para você. Olhar para você e para a presente geração, tem diferença? A galera, em Gênesis 4, começou a buscar o nome do Senhor publicamente. Olhar para as pessoas aí fora e para você, tem diferença? Fora da igreja está igual. Falar contra aduladores, interesseiro, murmurador, arrogante, ninguém fala. Todo mundo é politicamente correto. Qual é a diferença?
Aonde é que está o fato de Deus olhar e ver até os pensamentos diferentes? Você olha para algumas pessoas que parece que você está olhando para um ímpio, irmão. Dentro da igreja, que fez profissão de fé, mas a mente parece que não para na maldade, na malícia, na murmuração, no erro, no passado, na dificuldade, nos problemas que não resolveu, e parece que o mundo só gira em torno disso. Aonde é que está a providência de Deus? Aonde é que está? No ano da morte do rei, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, eu governo sobre todas as coisas. Cadê Deus governando? Cadê a nossa confiança nisso, irmãos? Olhar para os crentes e os descrentes tem diferença? Deus sabe. Cuidado com o que você fala. Cuidado contra quem você não é. Cuidado com essa ideia de politicamente correto. Isso é um veneno. Tem jeito para falar, eu sei disso, mas tem que ser dito. E cuidado com aquilo que você pensa. Porque Deus olhando para dentro de casa e diz, o camarada ali, para cima de Moab, velho, oh Deus, diz o texto lá que os fariseus, oh Deus maravilhoso, e Deus diz, eu sei. Sepulcro caiado, raça de víboras, só fala com a boca, mas o coração não tem nada a ver, eu vejo. Deus é o Deus que vê. Que nós saiamos daqui comemorando um lema da reforma, pela fé esperando, pela fé vendo, e pela fé agradando a Deus. Aí sim, o justo viverá por esta fé. Aí beleza. Só que enquanto isso as coisas não aparecem, só o justo viver pela fé não quer dizer muita coisa. Vamos orar? Depois eu passo a palavra para a Laura, tá bom? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela tem desafios gigantes. Obrigado porque o Senhor faz diferença entre os que creem e os que não creem. O Senhor faz diferença no conteúdo dos nossos pensamentos. Louvado seja o teu nome. O Senhor sabe que nós pensamos mais do que nós mesmos. O Senhor sabe o que se passa no nosso íntimo quando quieto nós estamos. Se existe o afã, se existe o anseio de estarmos publicamente diante do Senhor com os nossos irmãos. Se existe o desejo de invocar publicamente o teu nome. Se existe o desejo de passarmos continuamente na tua presença, resolvendo os problemas na nossa vida, mas aquilo que não conseguimos resolver, entregando na tua mão, aquele que é o governador de todas as coisas, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dá-nos graça, dá-nos uma igreja que vive por esta fé, vendo, vivendo e agradando ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.